Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal Seguidores da Matemática. Eu sou o professor Luiz Caraú e hoje estou aqui novamente para falar de um novo tema. E o tema de hoje é Teorema de Tales, tá bom? Porém, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês aquilo que eu peço sempre, que você curta, que você compartilhe, que você comente, que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Se você olhar aqui, ó, tem um quadradinho aqui, ó. Clica aqui nesse quadradinho aqui, passa o mouse em cima dele, vai aparecer o botão de inscrição, você clica ali, pá, se inscreveu no nosso canal, já nos ajudou a ficar mais motivados, a criar mais conteúdo para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Bom, sem mais então vamos começar, mas antes roda a vinheta! Bom pessoal, então vamos ao vídeo de hoje, né, cujo tema é Teorema de Tales, né? Bom, para começar, então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o enunciado desse teorema, né, para a gente entender do que trata o Teorema de Tales. Bom, o Teorema de Tales diz o seguinte, conforme está escrito aí, né? Um feixe de retas paralelas, cortado por retas transversais, forma segmentos de retas proporcionalmente correspondentes ao longo dessas transversais, tá? Aí muita gente pode estar pensando assim, né? Pô, Luiz, entendi nada, entendeu? Uma frase muito assim, muito assado. Bom, vamos partir para um exemplo prático, né? Com um desenho, com a figura, que eu acho que fica bem mais fácil da gente entender. É um teorema muito simples, muito tranquilo, tem algumas particularidades, tá? Então é interessante assistir o vídeo até o final para você entender os casos possíveis, ok? Então vamos lá. Considere o feixe de retas paralelas abaixo, cortado por duas transversais A e B. Então eu vou fazer um desenho aqui que representa uma situação onde se aplica o Teorema de Tales, tá bom? Ó. Então aqui eu tenho as retas paralelas R, S e T, conforme está aqui no desenho, e tenho duas transversais aqui, A e B, né? Elas não são paralelas, elas são as transversais. Quando essas retas paralelas R, S e T são cortadas por essas transversais A e B, você tem aqui a formação de segmentos de reta. Aqui tem um segmento AB, aqui tem um segmento BC, aqui tem um segmento DE e aqui tem um segmento EF. Né? O Teorema de Tales ele diz para nós o seguinte, ó, pelo Teorema de Tales temos que a medida do segmento AB sobre a medida do segmento BC, ó, aqui é a fração, ó, a razão, né? AB sobre BC é igual ao segmento DE sobre o segmento EF, ó, DE sobre EF, tá? Então AB, ó, ele é correspondente a DE, por isso que aqui os dois estão em cima, né? E o BC, ele é correspondente ao EF, por isso que os dois estão aqui embaixo, né? E eu pego sempre esses segmentos proporcionais ao longo das transversais, né? Então aqui, ó, eu peguei AB sobre BC, ó, peguei ao longo da reta A, né? AB sobre BC, ó, coloquei aqui AB sobre BC. E aqui eu peguei DE sobre EF, ó, coloquei aqui DE sobre EF. Então o Teorema de Tales é apenas isso, tá bom? Vamos ver na prática alguns exemplos para ver que é um assunto tranquilo que não tem graves problemas aí para resolver, ó. Exemplo 1. Determine o valor de x na figura abaixo, onde R, a reta R é paralela a S e é paralela a T. Tá? Então vamos colocar o desenho aqui, a figura aqui para a gente perceber melhor. Então é aqui, ó, reta R, reta S, reta T, né? São paralelas entre si, ó, R paralela a S, paralela a T, cortadas por duas transversais A e B. Ora, pelo Teorema de Tales é bem tranquilo, né? Os segmentos estão aqui, ó, x, 6, 3 e 9. O que eu tenho que fazer? X sobre 6 vai ser igual a 3 sobre 9. Ó. Pronto. Daqui em diante, multiplicar cruzado para achar o valor de x, coisa que a gente já sabe fazer, né? Então, ó, dando prosseguimento, eu tenho 9 vezes x, 9x, igual 3 vezes 6, multiplicando cruzado, 3 vezes 6, 18. Agora é só fazer x igual a 18 dividido por 9, né? X igual a 2, puf, acabou. Muito simples, molezinha. Tá aí a resposta, x igual a 2, você resolveu o seu probleminha com o Teorema de Tales. Tá bom?
Vamos para um próximo exemplo aqui, né? Exemplo 2. Determine o valor de x na figura abaixo, novamente, onde R paralela a S paralela a T. Então, vejamos aqui na figura. Ó. Cuidado, porque agora o desenho ele veio numa posição diferente, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho que as minhas retas paralelas, elas estão na vertical. Ó. Aqui o T, o S e o R, né? As retas paralelas R, S e T, elas estão na vertical. E as minhas transversais A e B, elas estão cortando essas retas verticais, certo? Então, os segmentos formados foram 2x mais 1 e 12 ó, ao longo da reta A e os segmentos 4 e 16 ao longo da reta B. Então, como é que eu vou escrever isso? Ó? Ao longo da reta A, 2x mais 1 sobre 12 igual ao longo da reta B, 4 sobre 16. Ó. Ok? Uma vez montado, é só multiplicar cruzado. Então, vamos lá. Cuidado aqui que o 16, quando for multiplicar o 2x mais 1, ó, tem que abrir parênteses, porque aqui tem mais de um termo, é 2x mais 1. Igual 4 vezes 12, que é 48. Tá? Aqui não podemos esquecer de fazer a propriedade distributiva, né? Ou seja, o 16 vai multiplicar o 2x e vai multiplicar o 1. Ó. 16 vezes 2x, 32x. 16 vezes mais 1, mais 16, igual 48. Passo 16 para o outro lado, diminuindo, naquilo que a gente já sabe fazer, ó, trocando o sinal, né? Porque aqui era mais, foi para o outro lado, virou menos. Então, nós temos 32x igual 48 menos 16, 32. X vai ser igual a 32 dividido por 32, né? X igual a 1, tranquilo, bonitinho e fofinho. Ok? Então, mais uma vez, o Teorema de Tales resolvendo o nosso problema aí. Ok? Vamos para nosso exemplo 3. Determine o valor de x na figura abaixo, onde R paralela a S paralela a T. Mais uma vez, né? Então, vamos lá, ó. Esse daqui, peço bastante atenção, tá? Ih, mas aqui está diferente, Luiz. Aqui está tendo um corte aqui no meio e as retas estão se cruzando e tal. Vamos com calma, usando tudo que a gente já usou até aqui. Tá? Primeiro, localizar as retas paralelas, R, S e T. Né? Então, aqui, ó, R, S e T são paralelas, né, e estão na vertical. Agora, vamos pegar, por exemplo, aqui a reta B primeiro. Você tem que pegar os segmentos, né, que foram formados ao longo da reta B. Ou seja, eu vou pegar o x sobre 4. Atenção! Não posso fazer x sobre 3. Por quê? Porque o x aqui ele pertence à reta B e o 3 está na reta A. Você tem que pegar os dois segmentos para formar a fração ao longo da reta. Ao longo da reta B eu tenho x e tenho 4. Então, eu vou fazer x sobre 4. E vou fazer ao longo da reta A 24 sobre 3. Ó. Tá? Cuidado com esse detalhe. Ó. Ao longo de B, x sobre 4. Está aqui, né? E ao longo de A, ó, 24 sobre 3. Tá aqui. Daqui em diante, igual. Multiplica cruzado. 3 vezes x, 3x. 4 vezes 24, 96. O 3 passa dividindo aqui o 96. X igual a 32. Resolvido. Só quero chamar a atenção novamente para essa questão aqui de não cometer o erro de x sobre 3 e 24 sobre 4, tá? Isso está errado. Tem que ser ao longo da reta. X sobre 4 e 24 sobre 3. Tá bom? Exemplo 4. O exemplo 4 é bem legal. Sabendo-se que BC paralelo a DE, né, determine o valor de x na figura abaixo. Ó, BC paralelo a DE. Pô, Luiz, mas aí não está nem um pouco parecido com o que a gente estava fazendo até agora. Que tem aí, são dois triângulos, um dentro do outro, ficou meio esquisito. São dois triângulos, realmente. Mas o fato de BC ser paralelo a DE permite que eu possa fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui uma continuação desse segmento aqui, ó, para fazer tipo uma reta paralela a essa daqui, tá? Cortada por duas transversais, que seriam essas, ó, o segmento AD e o segmento AE. Em outras palavras, se eu continuar aqui, fizer aqui um pontilhadinho para cá, um pontilhadinho para cá e para cá, olha o que eu tenho.
né? Novamente, voltamos ao caso do teorema de Tales, ó. As retas paralelas aqui, ó, retas paralelas cortadas por duas transversais, ó. Transversal aqui, outra transversal aqui, não é? Então eu posso fazer o mesmo de sempre, ao longo das transversais, fazer as minhas frações igualar uma com a outra, né? Estabelecendo a proporção. Então eu faço 3x mais 2 sobre 20 igual a 2x mais 1 sobre 12. Ó. 3x mais 2 sobre 20 ao longo dessa reta transversal aqui. E 2x mais 1 sobre 12 ao longo dessa reta transversal aqui. Dando continuidade, ó, multiplicando cruzado. Lembrando que como tem dois termos, tem que abrir parênteses, né? Então, ó, 20 que multiplica 2x mais 1, tá aqui ó, com parênteses, bonitinho, igual 12 que multiplica 3x mais 2, ó, tá aqui com parênteses, bonitinho. Não esquecer a distributiva. 20 vezes 2x, 20 vezes 1. 12 vezes 3x e 12 vezes mais 2. Então, nós temos 40x mais 20 igual a 36x mais 24. O que tem x para um lado, que não tem para o outro, mudando o sinal, aquilo que a gente já sabe, né? Então, nós temos 40x menos 36x igual a 24 menos 20. Continuando, 4x, né? 40x menos 36x é 4x, igual a 24 menos 20, que é 4. Basta dividir 4 por 4, x igual a 1. Tranquilo, moleza. Então, chamando a atenção aqui para o seguinte, você pode fazer, né, essa extensão aqui, esses prolongamentos para ajudar você a utilizar o teorema de Tales com mais clareza. Sempre que tiver retas paralelas, desconfie dessa possibilidade. Tá bom? Último exemplo aqui, o exemplo 5, para fechar. Determine o valor de x na figura abaixo, onde R paralelo a S, paralelo a T, paralelo a U. Então vamos ver o esquema aí, ó. Isso aqui é bem interessante, ó. Aqui eu quero saber o valor de x. Aqui eu tenho um segmento que vale 3, outro que vale 1, outro que vale 6. Esse segmento vale x. E esses três segmentos juntos valem 15, ó. Esse, mais esse igual a 15. Muito bem. Como é que eu vou fazer isso então, Luiz? Se eu não sei esse tamanho e nem esse, aí ficou difícil. Ficou não. Não ficou. Por quê? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse segmento aqui, x, tá? E você vai colocar sobre o tamanho de três segmentos aqui, que é 15, ó. Fazer x sobre 15. Afinal, você só tem essas informações desse lado. Então, você vai fazer x, que é o que você tem, sobre 15, que é o que você tem. E vai colocar igual, correspondente ao x é o 6, não é? Então, tá aqui. Então, você vai colocar igual a 6 sobre o tamanho desses três segmentos juntos também, ó. Esses três segmentos juntos vai ser 6 mais 1 mais 3, né? Que vai dar 10. Então, eu fiz aqui x sobre o tamanho de três segmentos e aqui também 6 sobre o tamanho desses três segmentos. Como vai ficar, ó? Tá ali, ó. X, tamanho de um segmento, sobre 15, que é o tamanho de três segmentos, né? 1, 2, 3. Do outro lado, o mesmo pensamento. 6, que é o tamanho de um segmento, sobre 6 mais 1 mais 3, que dá 10, ó, que é o tamanho dos três segmentos. Tá? Então, você pode fazer com o somatório de segmentos também. Só que se de um lado você somou 3 segmentos, do outro lado você vai somar 3 segmentos. Se de um lado você somou 2 segmentos, do outro lado você vai somar também 2 segmentos. E daqui em diante é igual. Multiplica cruzado, ó. 10x, né? 10 vezes x, 10x, igual 15 vezes 6, 90. Aí você vai simplesmente dividir 90 por 10, bonitinho ali, x igual a 9. Atenção só para esse detalhe aqui da soma de segmentos, tá? Que às vezes ele te prega essa pegadinha, tá bom? Pessoal, novamente joinha lista, tá bom? Para vocês treinarem novamente. Chegamos ao final de um vídeo. Peço mais uma vez o que eu peço sempre, tá bom? Que você curta, que você compartilhe, que você comente, que você se inscreva no nosso canal, perfeito? Aqui em cima, ó, tem uma bolinha. Essa bolinha você clica aí e aí você se inscreve no nosso canal automaticamente, perfeito? Pessoal, sem mais então,
Encerramos nosso vídeo por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.